Olá, vamos iniciar agora a unidade 2 de Economia. Falar sobre outros aspectos pertinentes ao estudo dessa matéria de Ciências Sociais, tá bom? Como foi falado, ele está baseado no material do professor Diego Vargas, né, que é supervisor da disciplina, e aí nós vamos ter uma conversa, falar sobre alguns aspectos relevantes do estudo da economia. Tá? Lembrando que a gente já falou no vídeo passado sobre a introdução, o que é a economia, passando pela etimologia e entendendo um pouquinho sobre os sistemas econômicos existentes. Tá? Então, a nossa estrutura de hoje, a gente vai falar sobre noções de microeconomia, tá? Falar um pouquinho sobre demanda e oferta e o chamado equilíbrio de mercado, que é, ou seja, o equilíbrio entre essa demanda e essa oferta, tá bom? Vamos lá começar? Bom, o que seria microeconomia, né? Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre essas estruturas, micro e macroeconomia, como objetivos de aprendizado da disciplina, né? E como o nome já fala, a microeconomia trata de algo mais restrito, mais individual, mais normal. Enquanto a macroeconomia, ela trata de algo mais abrangente, né? Falando exatamente sobre a economia de estados, nações, relações internacionais, tá bom? Então, a microeconomia ela estuda o comportamento dos agentes econômicos de forma individual, ou seja, aquele comportamento que nós, como consumidores, temos ao ir ao mercado. Né? Lembrem daquela movimentação do fluxo econômico, né? Da troca que nós temos entre as famílias que produzem a mão de obra e as empresas que produzem os produtos, onde a família compra esse produto da empresa e a empresa compra a mão de obra da família. Então a gente pode ter essa relação de microeconomia quando a gente vai, e aí a gente pode puxar o exemplo da aula passada, que a gente fala sobre o supermercado, né? A gente vai ao supermercado, que oferece um serviço, e dentro desse serviço ele oferece a venda de produtos. Então a microeconomia ela é baseada exatamente nisso, na compra e na aquisição de bens e serviços por consumidores individuais. Né? Então ali os consumidores, as empresas, os proprietários de recursos, os custos, os preços dos bens e dos serviços e os fatores de produção, todos esses fazem parte do exercício e das noções de microeconomia. E quais são as questões para se preocupar quando a gente fala de microeconomia, já que ela é mais próxima daquilo tudo que a gente exerce no dia a dia, né? A gente depende e aí a gente vai adquirir produtos para a nossa subsistência. Né? O que determina o preço de diversos produtos e serviços, ou seja, é a qualidade, são os materiais, os insumos que nós utilizamos para esses produtos, né? O que determina a remuneração de um trabalhador, ou seja, nesse exercício da venda da mão de obra para as empresas. O que determina essa remuneração para esse trabalhador? Tá? O que determina o quanto de mercadoria será produzido? Lembra daquele exercício econômico, o que e quanto produzir? Então ele está contido na microeconomia. Né? O que a necessidade dos clientes ela demanda? E essa demanda é para quantas pessoas ela existe? Será que para mais pessoas, para menos pessoas? Até porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde os produtos são cada vez mais personalizados. Então essa personalização de produtos, ela abrange qual demanda? Tá? E o que determina a maneira que o indivíduo gasta sua renda entre os mais diversos tipos de bens e serviços? Será que são as necessidades essenciais? Será que são as necessidades psicológicas como essas que vocês estão tendo ao estudar um curso superior, a fazer educação à distância? Ou será que são as necessidades sociais? Né? Então, o que determina essa maneira que o indivíduo gasta sua renda em mais tipos de bens e serviços? Isso é uma pergunta muito pertinente quando a gente fala de microeconomia. Então, o que a gente tem dentro do estudo da economia? Eu até convido vocês a dar uma olhada na apostila, porque tem as diversas correntes econômicas, né?
e a gente tem Adam Smith, a gente tem Karl Marx, né? E a gente tem essa divisão mundial da micro e da macroeconomia ficando evidente a partir da década de 30. No contexto histórico, o que a gente tem nessa década de 30? A gente tem o pós-crush da Bolsa de Nova York, em 1929. O que é esse contexto aí? É o seguinte, nós temos Primeira Guerra Mundial, toda na década de 20, né, antes da década de 20, no começo da década de 10, entre 14 e 18. Nesse contexto, nós temos os Estados Unidos em ascensão, produzindo cada vez mais. Essa produção ela está muito ligada ao fato das teorias administrativas elas buscarem o lucro através da produção em série, né? Não tinha uma preocupação, por exemplo, em valorizar o ser humano, na qualidade, não, era apenas a produção. E nós tínhamos uma Europa pós Primeira Guerra Mundial devastada. Quem era o mercado consumidor americano nessa época? Eram os próprios americanos e os países europeus. Tá? Mas por conta do pós-guerra, esse mercado ele começou a ficar um pouco mais difícil de comprar. Né? E aí o que era o mercado americano? O mercado americano ele se baseava nos automobilísticos e no comércio bélico, ou seja, as armas. Então essas fabricações eram cada vez maiores. Então a gente tem aí o crush da Bolsa de Nova York, que era muita oferta, pouca demanda. Então o que acontecia com os produtos, antes da gente falar o que é oferta e demanda, né? A oferta baseia-se no oferecimento de produtos e a demanda baseia-se na busca desses produtos. Então, quando a gente tem muito produto no mercado e pouca gente para comprar, nós temos uma dificuldade muito grande de termos o comércio desse produto. Então, os produtos vão acumulando estoque e aí as ações das empresas elas vão diminuindo, porque como elas produzem não tem para quem vender, o preço do produto baixa, a qualidade, o valor daquele produto baixa e as possibilidades de lucro também. Né? Então as empresas elas caem as ações, é o crush da bolsa, e aí a gente tem uma divisão até mesmo ideológica sobre micro e macroeconomia, porque isso não era tratado, não era uma questão que era tratada tão abertamente até essa época. Tá? Então a gente tem o quê? É mais abstrata, já que se baseia em princípios gerais que independem do tempo e local. Tá? A gente não trata mais a economia como algo baseado exatamente em conceitos americanos ou em conceitos europeus. Né? A gente trata aquilo ali como algo abstrato, como uma ciência a ser estudada. Característico por uma análise microscópica dos efeitos econômicos, porque antigamente, nessa época, quando a gente tinha todas essas gestões, né, econômicas baseadas nessas teorias, principalmente como eu citei, de Adam Smith, Karl Marx, o capitalismo versus o socialismo dos sistemas econômicos, a gente tinha uma visão muito macro dessas economias. Tratava a economia como sendo relações entre nações, relações entre modelos políticos. E agora a gente é obrigado a tratar a análise microscópica. Né? Por quê? Porque a análise microscópica ela traz as relações, que as relações econômicas elas dependem muito mais dos movimentos que são feitos ali de formiguinha entre componentes sociais pequenos do que aquele movimento maior. Né? Esse movimento maior ele é uma síntese, né, desses movimentos mais microscópicos, né, mais reduzidos, em a compra no comércio, o poder de compra do cidadão, a forma daquelas pessoas que compram, por exemplo, adquirem um imóvel ou até mesmo um veículo. Tá? E preocupa-se com os preços relativos, enquanto a macroeconomia se concentra nos níveis agregados. Esses preços relativos são o quê? Quanto essa demanda representa, tá, o poder dessa oferta. Tá? Por exemplo, você vai encontrar o milho na época do festejo junino com um valor agregado um pouco superior. Por quê?
porque há uma tradição de se comer esse milho, não só pela tradição cultural, mas também pelo fato de que o clima nessa época do ano favorece em algumas regiões do Brasil. Isso é fato, ponto. Porque eu tenho essa possibilidade de vender mais milho, eu, produtor de milho, coloco o milho em evidência, aumentando o preço dele. Então ele tem um preço relativo maior nessa época. Ele é um produto que sofre uma sazonalidade no seu comércio, no aumento da sua oferta e também no aumento da demanda que necessita dele. Vamos agora levar o consumo de milho para a época do final do ano. Ele existe? Existe. Milho é um produto que se é utilizado para que você possa produzir outras coisas, bolos, doces, salgados, né? Tudo se utiliza milho, mas é uma menor demanda por esse milho. Logo, há uma menor oferta. E mesmo tendo uma menor oferta, há um preço relativo menor. Ou seja, eu tenho que vender esse milho para que ele não estrague, o estoque não fique encalhado, e o preço diminui para que essa demanda aumente, para que eu utilize, por exemplo, em produtos substitutos. Uma pessoa vai comprar algum tipo de leguminosos, né? E aí desiste de comprar essa leguminosa porque ela está mais cara e compra o milho. Então ela adquire meu produto. Então isso é mais interessante, tá bom? Então, só para a gente entender graficamente, o que seria a microeconomia nessa imagem aí? A microeconomia seria uma parte desse todo. Tá? Então, a gente representa esse ecossistema aí de um parque com algumas árvores, está aparecendo algumas árvores de pradaria, né? Encontradas mais ou menos entre trópicos, tanto o trópico do sul, uma vegetação um pouco mais de clima frio. Então, essa macroeconomia seria toda essa vegetação e a microeconomia seria uma dessas árvores nesse contexto. Tá? Então, essa representação ela é ideal para a gente ter a noção do que seria a microeconomia dentro do contexto mundial. A relação do país, a política econômica seria a macroeconomia. A microeconomia seria, por exemplo, a gente perceber que o tomate, a cebola e o chuchu estão elevando a inflação, estão piorando o poder de compra do cidadão, porque são produtos essenciais para a sobrevivência. Tá? E aí, a teoria microeconômica, né, ela contribui nas políticas estratégicas que estão mais envolvidas com a macroeconomia, né, mas no nível organizacional e no nível de empresas, né, que elas tratam muito com o mercado consumidor, ela vai fazer o quê? Ela vai formular os preços daquele produto, né, agregar valor ao produto que se comercializa, né, a precisão de custos de produção. Ou seja, aquele produto vai ter um preço X, logo eu vou ter uma receita Y, então eu preciso deduzir tantos custos para que eu possa atingir o lucro objetivado. Tá? Isso também vai demandar ações de microeconomia. Decisões ótimas de produção, melhor combinação de fatores, ou seja, de arranjo físico, de mão de obra qualificada, de materiais de qualidade, de máquinas que tenham última geração tecnológica. Então, tudo isso eu posso combinar os fatores para melhorar a minha produção e diminuir meus custos. Lembrando que esse é o objetivo organizacional sempre. Diminuir os custos, aumentar a receita e assim ter uma variável de lucro cada vez maior. Tá? Análise de projetos de investimento, né? Custo-benefício de equipamentos, etc. Estudo das preferências dos consumidores. Isso é muito importante para se manter no mercado. E a microeconomia vai dizer isso. Por que meu produto nos últimos 6 meses ele sofreu uma queda na sua aquisição? Ele é um produto sazonal? Não. Ele é um produto essencial? É. E aí, o que está acontecendo com o concorrente? O concorrente, o meu público-alvo, né, o meu consumidor, ele migrou para o concorrente. Por que ele migrou para o concorrente? Eu tenho que saber isso. Tá? Além disso, né, o estudo, a localização dessa empresa. Né? Como é que eu vou localizar minha empresa perto do mercado fornecedor
perto do mercado consumidor, isso é ideal para que eu possa ter essas decisões de microeconomia. Então, elas estão muito bem voltadas para o comércio ali de compra e venda simples. Mas, se a gente for ter uma noção, lógico que o atacado ainda, esse atacado que a gente vai no supermercado, que tem vários supermercados que comercializam, ele ainda é microeconomia. Mas se a gente fizer uma analogia, é como se a microeconomia fosse o varejo e a macroeconomia o comércio de atacado, né? Tudo com um tamanho maior. Tá? E, além disso, pode ajudar nas decisões de políticas econômicas, ou seja, tudo aquilo que eu faço de maneira restritiva aqui, dentro da minha casinha, da minha bolha, comprando meus materiais, comprando as minhas... os meus produtos essenciais, né, de utilização, ele vai ter um reflexo, e aí eu fazendo, meu vizinho fazendo, a cara da outra cidade fazendo, e muitas pessoas fazendo esse movimento, ele vai ter um reflexo nas políticas econômicas de macroeconomia, né, que podem ser os efeitos de impostos sobre os mercados específicos, ou seja, quando se tem uma noção de que um mercado está prosperando, né? O governo ele sempre tem um interesse de ganhar mais sobre aquilo, sobre o poder público, e o inverso também, né? Quando o mercado está em baixa, o governo desonera esse mercado para que ele possa ter um incentivo. E aí a gente pode lembrar de movimentos entre 2010 e 2014, por exemplo, que levaram o governo a desonerar o IPI de produtos da linha branca, né, os eletrodomésticos, e produtos também como os veículos, os automobilísticos, para estimular a compra desses produtos para esquentar o mercado. Tá? A fixação de preços mínimos, ou seja, o preço mínimo ele determina o quê? Até onde, qual o preço que até onde faz a diferença abaixar o preço daquele produto para que a demanda aumente. Né? Baixar muito resolve? Nem sempre. Tá? Às vezes alguns produtos têm um valor agregado a ele que tem um limite de preço mínimo para colocá-los. Então, estabelecer esse preço mínimo é fundamental para que eu possa, a partir daí, ver as minhas possibilidades, por exemplo, de agregar valor a esse produto para que eu possa obter um preço um pouco maior, né? Saber até onde eu posso diminuir esse preço para que eu possa chamar a atenção através do reflexo de produção, de promoção, né? E aí a gente já está falando até mesmo dos 4 P's de marketing, quando a gente fala do preço e da promoção, que é o fato de você se aproximar do consumidor. Né? O controle desses preços é fundamental. A política de salários, a gente fala de novo dessa via de mão dupla, entre você oferecer mão de obra para a empresa oferecer o produto para que você compre. Então a política de salários é fundamental, porque isso entra nos seus custos na hora do lucro. Tá? E a política de tarifas públicas, que são serviços essenciais, água, energia elétrica, a gás, se na sua cidade tiver o gás encanado eficiente. Tá? Então tudo isso são políticas, né, que ajudam, né, na composição da microeconomia. Tá? E aí vê que a gente está vendo o mercado como uma lupa. Né? Está concentrando a visão nas relações microeconômicas. E aí, eu já até falei um pouquinho para vocês sobre demanda e oferta, né? O que a gente vai fazer aqui, que é o confronto entre as duas. Mas vamos aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. O que seria demanda? Demandar, procura individual, né? Ele refere-se à quantidade de determinado bem ou serviço que o consumidor deseja. E aí, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu vou comprar alguns gêneros alimentícios, hortifrutis, tomate. E eu preciso, basicamente, durante um mês, de 30 tomates. Lógico que na ida no supermercado, às vezes não dá para levar todos os 30 tomates, porque eles podem vir a estragar, eu não vou utilizá-los todos uma semana. Então, o que eu preciso ali? Eu preciso de 2 idas ao supermercado para comprar 15 tomates cada. Eu preciso disso, o meu vizinho ali ele já come menos tomates, então ele precisa basicamente num mês de 10 tomates.
e ele precisa ir 2 vezes ao mês ao supermercado, então ele compra 5 cada. O meu outro vizinho tem um comércio que ele tem uma pizzaria, e a pizzaria ela utiliza muito tomate, então ele precisa ir de 80 tomates por mês. Então, a demanda é o quê? São as somadas necessidades individuais sobre aquele produto que o mercado ele impõe, né? O consumidor, as necessidades humanas impõem ao mercado para que as indústrias retornem com aquele produto. Tá? E aí, vale ressaltar, como ele fala aqui, o certo período de tempo. O que é esse certo período de tempo? É quando a gente fala, por exemplo, como o exemplo anterior do milho citou, a sazonalidade. Eu tenho demandas que são contínuas, constantes, arroz, feijão, carne, né? Produtos de higiene, produtos de limpeza. E eu tenho demandas que são sazonais, ou seja, acontecem em boa parte do tempo. Né? Por exemplo, o que eu falei do milho, de 6 em 6 meses. Não, não é nem de 6 em 6 meses, é de 1 em 1 ano, né, na época da festa junina. O chocolate na Páscoa. Algumas compras relativas a presentear pessoas que a gente tenha uma afinidade maior, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, né? Então tudo isso obedece à sazonalidade. Então essa demanda, ela é o quê? Ela é uma pergunta dos consumidores para o mercado. Mercado, você tem isso? Bate na porta do mercado e pergunta. E aí o mercado vai devolver com uma outra coisa que a gente chama de oferta, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Tá? Então, a demanda é o quê? É o desejo, uma aspiração. Não pode ser confundida com a compra. Por quê? Porque a demanda é a simples necessidade de adquirir aquilo ali. E quantas vezes você foi em um lugar que teve necessidade de adquirir alguma coisa e não pôde comprar por falta de alguma coisa, né? Falta de algum insumo. Ou por ter a consciência de que ter outras prioridades naquele momento era fundamental. Tá? Trata-se da capacidade de compra. Preciso ter renda para participar do mercado e influenciá-lo. E é um fluxo por unidade de tempo. A procura se expressa por determinada quantidade em certo período de tempo, como eu já falei para vocês. Por exemplo, a sazonalidade é o que determina isso. Tá? Então, a demanda ela é o desejo que a pessoa tem, mas para que isso entre no mercado e tenha influência na microeconomia, essa demanda ela precisa estar contida com a renda, a capacidade de compra. Tá certo? E os elementos que influenciam essa demanda. Né? O primeiro elemento que influencia a demanda é a renda do consumidor, o poder de compra, o como eu vou comprar esse produto. Né? E aí a gente tem vários estilos aí de poder de compra. Né? Por exemplo, o salário normal, né? Quem trata de compra com cartão de crédito, que vai influenciar não agora, mas no futuro, próximo. Tá? O grau de interesse nesse produto também, ele influencia sobre a renda, né? Se você quer muito esse produto, mas se você tem outras prioridades ali, vai influenciar, a renda vai influenciar nessa demanda. Tá? Tem também as necessidades psicológicas que fazem às vezes a gente ir à loja, ao supermercado, comprar coisas que a gente não precisa, né? Até inverter as prioridades. E isso faz com que a renda ela tenha um significado muito grande na influência dessa demanda. Tá? Renda e demanda são relativamente proporcionais. Ou seja, quanto maior renda eu tiver, quanto maior possibilidade eu tiver de compra, maior será as compras que eu farei. Tá? Então, se eu tenho possibilidade de comprar só o essencial, eu vou comprar só o essencial. O mercado, pelo menos, trata dessa forma. Tá?
E aí a influência da renda em outros tipos de bem, né? A gente tem os bens inferiores, cujos preços variam inversamente às variações de renda. Por exemplo, carne de segunda ou roupas usadas. Tá? Eles não são extremamente ligados a isso. Tá? E bens de consumo saciado, que é o desejo de consumir totalmente saciado após o nível de renda. Né? O exemplo clássico é o arroz ou sal, ou seja, algo essencial, tá? Para que a gente possa traduzir na influência de renda. A gente tem também o gosto e a preferência do consumidor, seja entre produtos ou entre serviços. Isso é fundamental. As expectativas sobre os preços e as rendas ou disponibilidade daquele produto também influenciam muito a demanda. Você pode não encontrar alguns tipos de produtos em determinadas regiões, e aí vai fazer com que a demanda seja baixa. Tá? Por quê? Porque o público consumidor pode muito bem não conhecer aquele produto. E isso pode ser algo que futuramente possa mudar, porque aquele produto vai chegar naquela determinada região e aí vai se detectar que o público consumidor ele se agradou desse tal produto. E o preço de bens relacionados. Tá? A demanda de um produto pode influenciar no preço de outros produtos que estão relacionados. Exemplo, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Pão e margarina. Tá? O pão e margarina, eles, apesar de que eles não sejam totalmente utilizados somente juntos, né, eles são usados em separado, mas eles têm uma influência no preço de cada um. Ou seja, se o pão aumenta muito e se a compra desse pão, a demanda por conta do preço diminui bastante, tende ao preço também da margarina aumentar, né, porque o valor agregado aumentou, ou até mesmo diminuir porque o produto deixou de ser comprado. Tá? Então há uma influência do preço dos bens relacionados, quando você adquire um bem que se relaciona a outro. Tá? Outro exemplo, o preço da mão de obra de uma oficina mecânica e os preços dos carros. O que acontece? Quanto mais aumenta o preço do carro, mais tende, por exemplo, a aumentar o preço da oficina mecânica, da reposição de peças, da mão de obra que se utiliza lá. Eles são produtos extremamente relacionados nesse contexto. Bom, e aí tem alguns exemplos, né, dos bens complementares: café com leite, carro e gasolina, né, pão, manteiga ou margarina. Tá? Tem também o que influencia os produtos substitutos. Né? E aí a gente tem os vários tipos de carne, por exemplo, né? Frango, carne bovina, carne suína, os derivados, linguiça, salsicha, os vários tipos de pães farináceos, né? Nós temos macarrão, nós temos alguns tipos de arroz e frutas e verduras, né? Que são bens substitutos, ou seja, se você não tiver algum para consumir, a demanda ela vai migrar para um outro substituto, a um outro tipo de produto que possa saciar essa necessidade. O exemplo clássico que a gente tem é a manteiga e margarina. Tá? Você prefere manteiga, mas não tendo a manteiga, você come a margarina. Ou tendo a noção, por exemplo, de que a manteiga é mais cara, você consome margarina pelo poder aquisitivo. E assim sucessivamente, certo? E aí, sobre a influência desse preço na demanda,
a gente tem o preço do bem ou do serviço. Tá? E aí nós temos a curva da demanda, né, que terá algo inversamente proporcional. O que é essa proporcionalidade? Ou seja, quanto maior for o preço, menor vai ser a quantidade procurada. Então, nesse exemplo que eu dei aí de produtos substitutos da manteiga e da margarina, o que é mais comprado e até mesmo o que se tem mais de variedade no supermercado, manteiga ou margarina, né? Porque a manteiga ela sai mais e tem um preço menor, então a gente tem uma variedade e uma oferta maior de margarina, enquanto a manteiga, que ela tem um preço maior, né, ela tem uma oferta menor. Então, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a procura, maior a demanda, né? Isso aí é a influência do preço na demanda. Lógico que não é só ele. É uma curva de demanda individual. Aquilo que você vai constatar de primeira. Lógico que tem outros tipos de fatores que influenciam nesse preço. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem o conceito da Lei Geral da Demanda. Tá? A quantidade demandada de um bem ou serviço em qualquer período de tempo varia inversamente ao preço, pressupondo-se que tudo o mais que possa afetar a demanda permaneça o mesmo. Então é aquilo que eu estava dizendo. Existem outras variáveis, tá, para alterar essa demanda. A gente está falando primeiro do preço. Então tudo inalterado, quando o preço sobe, a demanda desce. Quando o preço desce, a demanda sobe. Tá? E aí a gente tem renda, gosto e preferência desse consumidor, o preço dos bens relacionados, expectativas quanto à renda, preço e disponibilidade. Então, tudo isso influencia, né, a busca por aquele produto, a demanda sobre aquele produto. Tá? A gente tem um exemplo aí nessa tabela sobre um preço de um determinado produto. Então, vamos lá. Refrigerante. Quantidade demandada por Márcio e Anitta, né? E aí, Márcio e Anitta são pessoas diferentes. E a união deles dois representa o mercado. Então, isso aqui é o quê? É uma analogia do que acontece quando eu tenho pessoas diferentes. O exemplo que eu dei do tomate lá atrás. Então, eu tinha 3 pessoas, uma que consumia razoavelmente tomate, outra que consumia bem pouco e outra que consumia bastante porque tinha um comércio. Elas 3 juntas, elas significavam o quê? Elas significavam a demanda desse mercado. Então, Márcio e Anitta demandam o mercado. Então, percebam que o preço aqui, né? Aqui o preço, ele está alto e as demandas do mercado estão baixas, né? E aí, quando esse preço diminui, a gente já tem uma transformação aqui, ó, em um dos consumidores, e a gente já vai ter uma reação quando esse preço diminui R$3. Então, quando ele já vira 4, a gente tem uma reação dupla de outros consumidores. A gente pode perceber também que a Anitta ela é um pouco menos sensível ao preço do refrigerante. Tá? Ela vê uma oportunização desse refrigerante quando ele está com um preço um pouco mais acessível. Pode ser problemas de renda, pode ser mesmo gosto pessoal, né? Então isso influencia na demanda. Tudo isso influencia na demanda, não somente o preço. Então a gente tem reações diferentes. O que a gente precisa analisar no todo? O mercado. O que o mercado ele vai, como é que ele vai reagir a essa mudança de preço? Tá? E agora o contraponto da demanda, que é o que? A oferta. O que é a oferta? A oferta é definida pela quantidade de bens ou serviços produzidos. Tá? Aquilo que o mercado demandou, a minha indústria ela vai ter que fabricar para oferecer ao mercado. Então a economia é um ciclo. Ela começa na necessidade humana e termina nessa necessidade sanada, tá? Nessa necessidade matada, vamos dizer assim. Tá? E aí a oferta é um desejo, uma aspiração, mas não pode ser confundida com a venda. Eu coloco o produto no mercado, isso não é sinal de que esse produto vai vender. Tá?
É um fluxo por unidade de tempo. A oferta se expressa por determinada quantidade em certo período de tempo. Então eu tenho esse produto, eu tenho até validade, ele tem gosto pessoal, ele tem moda, né? Ele tem o conceito. Então tudo isso é definida pelo fluxo da unidade de tempo. Então a oferta não significa que eu tenho uma venda. Eu tenho apenas uma pretensão de venda. Coloco esse produto no mercado. E aqui aqueles fatores que provocam a demanda, né, como renda, como oportunidade de compra, eles todos vão influenciar nessa oferta também. Tá? E aí, o que mais influencia o preço desses fatores? Né? A quantidade de fatores de produção que são unidas, né, na produção desse produto, tá? Para produzi-lo, e a sensação, né, de que quanto o lucro eu vou produzir através da produção desse bem ou serviço. Tá? Então, o preço desses fatores de produção altera a quantidade produzida de um bem e serviço, pois corresponde ao custo dessa produção. O salário que eu vou pagar, a máquina que eu vou comprar ou vou fazer manutenção, a matéria-prima ou a matéria transformada através dos fornecedores que eu tenho, a localização do imóvel, os serviços essenciais de energia elétrica, luz, água. Então, tudo isso vai influenciar no preço do meu produto. Tá? E aí é aquela dicotomia que eu já falei para vocês, né? Eu tenho que estabelecer um equilíbrio sempre superavitário para a minha receita, ou seja, cada vez uma receita maior, cada vez uma despesa menor, porque isso vai gerar um lucro bem definido. Então, como ele fala aqui, uma redução nos preços dos fatores diminui os custos e aumenta a oferta. Um aumento nos preços dos fatores aumenta os custos e diminui a oferta de um determinado bem. Então, aquele que a gente viu agora, o inversamente proporcional entre o aumento de preço e a demanda é exatamente parecido com o inversamente proporcional do aumento do preço, né, e a procura por esse bem. Tá certo? Quanto mais caro for o bem ou serviço, menor demanda ele vai ter. Então, menor possibilidade de vendas ele também irá ter. Os bens complementares também, né? Os preços de outros bens. Eles alteram a oferta de um determinado bem ou serviço. E aí a gente tem um exemplo. Nesse primeiro, no lado direito aqui, a gente tem algumas peças de couro, né? Que se o valor delas for alterado, os bens que delas são produzidos também vai ter o valor alterado. Tá? Outra coisa são por exemplo, aí a gente tem material de artesanato, que também ele vai ser influenciado na produção, por exemplo, de peças de decoração, né? Até mesmo de peças de roupa. Então isso vai influenciar o preço, os bens complementares na produção. Além dos bens complementares na produção, tem os bens substitutos de produção. E aí a gente já vê a questão dos tecidos, né? Ou das frutas, por exemplo, a gente vê a questão de milho, né? É algo sempre pertinente, porque sempre são bens, serviços e produtos que são sempre presentes, principalmente na vida do brasileiro, né? E outras frutas que possam vir a substituir, feijão, né? Possam ser substituídos na produção de algum produto. As expectativas futuras, né? Também, quais são as tendências de mercado? O que o mercado tá levando em consideração para que possa acontecer no futuro? Né? Expectativas futuras de alteração dos preços dos produtos finais podem influenciar a oferta dos bens e serviços. Né? E aí ele dá o exemplo, o produtor de carne que leva em consideração os altos preços no futuro, retém parte do fornecimento atual de gado com a finalidade de aproveitar os preços mais altos posteriores.
né, ou posteriormente. Então, isso são movimentos no mercado que influenciam exatamente nessa oferta. Tá? Outra coisa, influência das condições climáticas, né? O clima também pode influenciar nos produtos. E aí a gente tem o exemplo dos produtos agrícolas, chuvas, né? Chuvas muito fortes, chuvas de granizo, e aí fazem com que aqueles produtos que estejam ali no momento da colheita, eles não sejam muito bem aproveitados, porque aí provoca uma inutilização desses produtos. E essas condições elas fazem com que essa produção ela seja prejudicada, deficitária. Isso também é uma influência. Tá? O preço do bem na oferta, a influência do preço do bem. Quanto maior for o preço de um bem e serviço, maior será a sua quantidade ofertada no mercado. Igualmente, quando for menor, menor será essa quantidade ofertada. Então, o que a gente tem nessa história do preço do bem? A gente tem uma influência até maior exatamente do conceito daquele produto. Esse conceito de produto, o que ele é? Ele é o fator determinante, é o fator que agrega valor a esse produto. Lógico que nós temos um limite para que esse preço aumente, tá? Mas aí a gente produz e joga esse produto no mercado com valor agregado, e aí essa significância desse valor agregado ela vai ser destacada, tá? Na oferta que esse produto vai ter. E não vai ser garantia de que a demanda vai absorver toda essa oferta, mas esse valor agregado ele vai surtir efeito na hora do lucro empresarial. Tá? Então, essas demandas elas são diretamente proporcionais na hora do preço do bem. Então, quanto menor o preço, menor a oferta. Quanto maior o preço, maior a oferta. Tá? É diferente da demanda do preço real. Bom? E a Lei Geral da Oferta, só para a gente concluir essa parte da oferta, ela diz que a oferta de um bem ou serviço num certo tempo varia na razão direta da variação de preço desse produto, a partir de um nível de preços tal qual seja suficiente para fazer face ao custo de produção, até o limite superior de um pleno emprego dos fatores de produção, quando se tornará constante. O que é isso? Eu tenho uma variável de oferta, tá? Que vai ser determinada pelo preço e pela capacidade de demanda de uma certa região. Essa variável de oferta ela vai determinar até onde eu posso levar esse preço. Isso quer dizer que, quando eu tenho preços menores, isso não é garantia de que eu vou ter uma maior demanda sobre aquele produto. Quando eu tenho preços maiores, isso também não quer dizer que eu vou ter uma menor demanda sobre aquele produto. Lógico que eu tenho limites, esses limites são estudados na economia. Esses limites também vão determinar até que ponto eu posso chegar dentro dessa variação. Ou seja, tem um ponto que eu posso abaixar esse preço, e aí a partir desse momento, se eu abaixar mais, a demanda não vai ser alterada, e tem um ponto que eu posso aumentar o preço, e esse preço maior ele vai ter uma perda de interesse pelo mercado consumidor, pela demanda, e também não vai alterar. Então, quando ele fala aqui, quando ela se torna constante, é exatamente isso. Né? E isso vai envolver todos aqueles fatores de renda, de distribuição, de grau de interesse, de qualidade da matéria-prima utilizada. Então, tudo isso vai ser determinante na oferta através do custo da produção desse bem ou serviço. Certo? Então, a gente tem só um diagrama aí sobre a oferta de mercado, que a gente fala sobre o preço de um sapato. Né? E só para que a gente possa ver até onde vai a questão dessa demanda, né? A procura, né? Através da oferta do sapato sobre seu preço. Então,
A gente tem na primeira linha aqui um sapato que custa R$150 e em duas lojas diferentes, né? Numa loja ele tem 550 pares ofertados e em outra loja ele tem 750 pares ofertados. Então, juntando a oferta do mercado aqui, a gente tem 1.300. Quando a gente tem ele a R$25, nós temos 100 quantidades ofertadas por mês e 300 quantidades ofertadas por mês numa outra loja, somando 400. O que a gente pode tirar de conclusão disso aí? Nem sempre, quando o produto ele tem uma possibilidade de demanda maior, entre aspas, né? Porque ele tem um preço menor, ele é interessante ao mercado ser comercializado. Porque quanto menor você tem o preço, menor possibilidade de lucro você tem também sobre aquele produto, né? Porque você tem outros fatores, por exemplo, como qualidade do produto, porque intrinsecamente um sapato que tenha um valor de custo de produção menor e tem uma qualidade de produção também menor. Tá? Então, ele pode ter uma procura menor nesse sentido. Um sapato, por exemplo, que tem uma durabilidade de 2 meses. A quem é interessante comprar um sapato desse tipo, mesmo que esteja mais barato do que outro? Não é melhor investir, por exemplo, num sapato de R$100 que ele tem uma durabilidade maior? Né? Então, todas são as nuances do mercado que precisam ser observadas na hora de constatar a oferta e principalmente do preço daquele produto que está sendo oferecido ao mercado consumidor. Tá? A gente tem, além da oferta e da procura, a gente tem o equilíbrio de mercado. E para o equilíbrio de mercado, a gente tem uma teoria, né, que ela considera que é um ponto determinado que corresponderá ao encontro das curvas de demanda e oferta. O que é a curva de demanda e oferta? É exatamente aquilo ali que a gente falou sobre quando o preço está menor, a oferta está maior. Quando o preço está maior, a demanda está menor. Então, são curvas, né? Dentro de um gráfico, né, de um plano cartesiano, quanto maior o preço, menor o interesse do mercado consumidor. Ou quanto maior o preço, maior a oferta daquele produto no mercado. Tá? Então, essas curvas, elas podem, dentro de um gráfico e dentro de dados, né, numéricos, elas podem se encontrar. E esse encontro dessas curvas, essa concorrência, ela se chama um ponto de equilíbrio. Tá? Então, o encontro dessas curvas de demanda e de oferta, os consumidores estarão dispostos a pagar um certo preço por uma certa quantia, né, uma certa quantidade de uma certa mercadoria, ponto que expressa igualmente que as firmas estarão dispostas a vender por esse mesmo preço, essa mesma quantidade dessa mesma mercadoria. Então, o que é isso, mais ou menos? É um acordo entre o mercado consumidor e quem produz este produto. Tá? Os fatores de produção que incidem nesse produto. Certo? Então, vamos dar uma olhada aí o que representa esse ponto de equilíbrio nesse gráfico aí, ó. Vamos lá. Equilíbrio entre ofertas e demandas. Então, a gente tem aí preços de camisa, né? Quantidade demandada, ou seja, o que o mercado quer, quantidade ofertada para esse mercado, excesso da demanda, né, versus excesso da oferta e pressão sobre o preço. Então, vamos lá. Vamos detalhadamente olhar essa tabela. Então, a gente tem a camisa a R$200. A R$200, o que o mercado quer? A gente quer somente 2.000 camisas. Mas eu posso produzir, por exemplo, 22.000. Então, eu tenho um excesso de oferta de 20.000 camisas. A pressão sobre o preço é descendente, ou seja, está sobrando muita camisa, está sobrando 10 vezes mais do que o mercado quer, e eu vou ter um preço para baixo. E aí eu vou diminuindo esse preço da camisa. E aí eu percebo que eu diminuo o preço, diminuo a oferta e aumenta a demanda. Então, eles estão inversamente proporcionais, onde aumento a demanda e diminuo a oferta, até que eles chegam no ponto de equilíbrio. Ou seja, R$100 a camisa, 12.000 a quantidade que o mercado precisa, 12.000 que eu oferto. Aí há um equilíbrio e não há pressão sobre o preço, né? Lembrando que esses exemplos aqui, eles estão, lógico, desconsiderando outros
nuances do mercado, né? Outras necessidades, outras variáveis desse mercado. Tá? E aí vamos perceber também que abaixo de R$ 80 eu tenho uma quantidade demandada maior do que a oferta dessa camisa, então eu tenho um excesso de oferta negativo, né? Ou seja, um déficit de oferta, e aí isso pressiona o preço a aumentar. Porque se eu tenho mais procura do que oferta nesse mercado, o preço fica maior porque o produto ele fica mais necessitado, né? Porque está em falta no mercado, certo? E aí a gente tem excesso de oferta. O excesso de oferta leva, né, o preço a cair. Porque tem muito produto no mercado, produto encalhado, e aí essa demanda não está absorvendo esse produto. Tá? A contrapartida, o excesso de demanda faz com que o preço aumente. Porque quando tem mais gente do que produto no mercado, há uma disputa. E quando há uma disputa, eu vou fazer como se fosse um leilão, né? Mas não é um leilão exatamente propriamente dito, né? É um leilão assim, aumenta o preço e veja se o mercado ele está comprando aquele produto, certo? É o interesse de quem está produzindo, ok? Então, concluímos agora essa aula da unidade 2. Nós vimos as noções de microeconomia, a demanda, né, que é o que? A precisão do mercado, a oferta, que é o poder de oferecimento nesse mercado, e o equilíbrio de mercado, que é o equilíbrio entre as curvas de demanda e oferta. Tá bom? Nós voltamos na aula da unidade 3, agora falando sobre macroeconomia, né? E as questões que envolvem o relacionamento entre países e nações. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.